e amém. Eu acho que eu coloquei o título aí, né? Espírito Santo. O Guilherme pregou aqui nas últimas quartas. E eu quero continuar, acho que não continuar, mas acrescentar algumas coisas. Não acredito que faltou, mas é sempre bom a gente rechear o lanche, né? Quanto mais recheio. Meu Deus do céu. Então vamos lá. O texto base que o Guilherme usou em muitos cultos foi Ezequiel 47, onde o profeta ele tem a visão da água saindo do templo e indo, seguindo a margem e indo para o rio fluindo. Só que algumas coisas que a gente precisa entender, ele passou, eu vou repassar algumas coisas e a gente vai dar segmento daí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ao Ezequiel ter essa visão da água saindo do templo, a gente entende que naquele tempo, o templo era onde Deus habitava, hoje também, só que a visão que Ezequiel estava tendo era sobre algo que aconteceria na nova aliança. Em João 7,37, o Guilherme também usou esse versículo, não precisa abrir, mas diz que no último grande dia da festa, Jesus exclamou e disse: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. No versículo 38, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o templo para Ezequiel era uma coisa, mas ele falava de uma nova aliança. E agora o templo do Espírito Santo, como diz em Coríntios, acaso não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Então agora a gente começa a entender que o rio começa a fluir de nós. Mas o legal disso é que o rio nasce de algum lugar. Como assim, Henrique? A gente entende que nós somos uma fonte. Jesus, quando fala para a mulher, quando vai tirar a água do poço, que Jesus queria formar nela uma fonte. Só que existe um processo que Deus faz antes, ou melhor, acontece antes de nós. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 22. Não vou falar sobre o fim do mundo. É Apocalipse, mas não é o fim do mundo. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Diz o seguinte, João tendo a visão: então o anjo me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do... Então, o rio que flui do nosso interior, ele começa no trono de Deus e do trono do Cordeiro. Então, o rio que flui do nosso interior não nasce em nós. Jesus diz que de nós seríamos a fonte, que é para onde sai, é onde se mostra a água, mas não seríamos a nascente. A nascente do rio de Deus sai do trono dele. Vamos lá para João capítulo 4. E aqui a gente fica. A gente não vai andar muito na Bíblia, não. João capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte. Estão chegando. Vamos lá. Eu só quero explicar um pouco do contexto aqui. Jesus ele tem um encontro com a mulher que vai buscar água no poço de Jacó. Então Jesus pede para ela: dá-me um pouco de água. E ela fala: Senhor, o Senhor, sendo judeu, está pedindo água para uma samaritana. Os judeus consideravam os samaritanos como alguém impuro, e mesmo assim Jesus pediu água dela. Só que o incrível é porque Jesus não estava enxergando de onde ela era, qual era o que ela praticava. Jesus não estava enxergando isso, mas Jesus estava vendo que a mulher seria capaz de se tornar uma fonte. Como assim, Henrique? Ele pede água: você pode me dar água? E ela fala: Senhor, por que você me pede água?
Aí ele fala assim, ó, se você soubesse de quem você está pedindo, você teria água, aí no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu der, Jesus falando, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando, em João 7 ele diz assim, aquele que tem sede que vem a mim e beba. Agora aqui ele completa dizendo que aquele que vem até ele bebe e nunca mais tem sede. Diz amém para isso. Jesus está dizendo que aquele que tem necessidade vai até ele, a necessidade será suprida. E a partir disso nasce uma fonte onde o rio começa a fluir. E aí Jesus segue, ele diz então, mulher, vá buscar o seu marido. E é legal porque entendemos que Jesus, ele tem um dom de discernir as coisas, e ele sabia que aquela mulher, ela estava em adultério, ela estava com um marido que não é dela. Mas mesmo assim Jesus pede para que ela chame o marido. O que isso quer dizer, Henrique? Mesmo Jesus sabendo da condição dela, ele não liga para como ela está, mas ele enxerga quem ela vai se tornar. A forma que Deus trabalha com as pessoas para que o rio flua, não é para Deus, como Deus enxerga como você está no momento, com a sua capacidade agora, mas no que você pode se tornar dele. Vamos lá, Apocalipse 22 está dizendo que a fonte, a nascente desse rio que flui, vem do trono, não vem de você. Não, mas Henrique, João 7 diz que é do nosso interior. Claro, nós somos a fonte, o qual essa água sai, mas não nasce em nós. Estão me entendendo? Vamos seguindo. Virem a página. Vai no versículo 39, João 4 ainda. Vai no versículo 39. É só virar a página. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Presta atenção, aqui está dizendo que muitos samaritanos da cidade creram em Jesus pelo testemunho que houve nela. Muitos samaritanos foram alcançados pelo rio que fluiu dessa mulher. Pessoas do lado de fora sendo alcançadas por algo que fluiu dela. Só que isso não para nela. É algo que acontece, esse rio não é algo que só fluiu dela, mas de todo aquele que crê em Jesus. Todos nós cremos, amém? Então nós nos tornamos nós temos o interior renovado e o rio passa a fluir de nós. Então as pessoas, quando a gente entende que esse rio deve fluir de nós, as pessoas serão tocadas por esse testemunho. Mas o testemunho que a gente dá não é algo que parte de nós, mas é algo que vem do trono. Apesar do rio sair do templo, presta atenção, a Bíblia diz que Deus, o homem, no caso em Ezequiel 47, o homem media e depois me fazia andar. Presta atenção, não é algo que a gente alcança. Deus mede e Deus faz andar. Não é algo que a gente consegue conquistar. Eu vou fazer o rio fluir de mim. Não, o nosso posicionamento é se entregar para que o rio que flui do trono passe através de nós. E qual o resultado disso? Vai lá para Ezequiel 47, eu tenho que abrir, não queria, mas lá tem algo incrível. Ezequiel capítulo 47. Versículo 6. Presta atenção no que está aí. Então, Ezequiel tem essa visão do rio fluindo do templo. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, então o rio é que flui do nosso interior. E no versículo 6, então, Deus perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio.
quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Diz comigo, grande abundância de árvores. Presta atenção, o profeta ele tem uma visão do rio fluindo do templo, e ele começa a se mergulhar até um ponto que ele não consegue mais andar. E ele é totalmente tomado por esse rio. A Bíblia diz que depois esse homem ele é tirado e colocado de volta à margem. E agora, quando ele tinha a visão apenas do rio fluindo, ele começa a ver árvores em volta. E quando a gente fala sobre árvore na Bíblia, se aponta para frutos. O que isso quer dizer? Alguém que se aprofundou no rio de Deus, depois que volta para a margem, se torna alguém frutífero. Meu Deus. Vamos continuar no versículo 8. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, por onde esse rio passar, terão vida. Alguém está comigo aí? Então aqui, o profeta está dizendo que aonde o rio, presta atenção, o rio passar, acontecerá vida no povo. O que nós precisamos entender? Nós sabemos que o rio não é nós, mas parte de nós. Amém? Então, por onde esse rio que flui do meu interior e passa pelas pessoas, começa a gerar vida nelas. Então, não é um fruto que só fica em mim, mas começa a frutificar algo nas pessoas que estão à minha volta. Diz amém para isso. Quando você entende que você é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem que fluir de você, as pessoas ao seu redor começam a ser impactadas e vida é gerada. Estão me entendendo? Mas para que isso aconteça, eu preciso entender da onde nasce esse rio. Do trono de Deus e do Cordeiro. É por isso que no versículo 37 de João 7, ele diz, aquele que tem sede, que tem algum tipo de necessidade, venha a mim e beba, e do seu interior. Então, nós precisamos entender que somos dependentes, temos a necessidade de Jesus, de beber da água dele. Quando entendemos isso e nos posicionamos para beber da água de Jesus, começa a fluir o rio de nós. Diz amém para isso. Então, quer que o rio flua? Beba mais de Jesus. Tem alguém comigo aí? Hein, que eu quero que esse rio foi misericórdia. Eu quero que esse rio toque as pessoas, beba mais de Jesus. Ele faz que o rio flua do seu interior. Mas qual o propósito desse rio fluir, Henrique? Aí que está, Jesus está dizendo que esse rio é o Espírito. Abre a Bíblia de vocês em Romanos 8. Eu não consigo, eu não aguento. Vai ter que andar na Bíblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 13. Diz o seguinte: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E aqui tem uns grandes segredos, porque a gente às vezes não consegue vencer a inconstância com Deus, ou tentar mudar a prática, talvez ruim, que a gente tem na força do braço. Porque o único capaz de matar as obras do corpo é quem? Quem? Não tente matar
o seu corpo feito, as obras do seu corpo. O único que tem poder para isso é o Espírito. Deus. E tem muita gente tentando fazer as coisas para que, não, eu vou entrar em um jejum. Não tenho nada contra o jejum, mas vou entrar num jejum para eu parar de fazer as coisas erradas. Você não precisa entrar em um jejum, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Ele é quem mata, é Ele quem destrói as obras da carne. Em que eu quero praticar a palavra, mas quem guia a palavra é o Espírito. João 16 diz o seguinte: eis o Espírito da verdade que guia a toda verdade. E a gente tenta cumprir um papel que é do Espírito e não nossa. Em João 14, não precisa abrir, mas Jesus diz, a gente leu isso aí, o Guilherme leu, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Consolador é Paracletos, do grego, que é consolador, ajudador, advogado, mas quando separamos essas duas palavras, Cletos, que é chamado, e para fora. O Espírito Santo, ele é alguém chamado para andar do lado de fora. Meu Deus! E a gente tentando fazer com que o Espírito Santo permaneça dentro. Presta atenção, ele parte do nosso interior, mas ele não deve viver no interior. Meu Deus! Quem está me entendendo? Não há como fazer algo ou tomar de alguma forma o papel que é Deus quem faz. Em que eu quero parar de fazer isso. Eu vou parar de fazer isso, não adianta com a força do braço. Apenas o Espírito Santo é capaz de fazer você parar de praticar o mal. Porque quando entendemos isso, a gente entende uma obra que é completa, feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós entendemos que por meio de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pelo fato de estarmos em Cristo, 2 Coríntios 5,17, o fato de estarmos em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas a nova criatura não é alguém que é novo por fora, mas é alguém que é novo por dentro. Então nós entendemos que o papel de Jesus em nós foi nos mudar o interior. Mas o único que é capaz de mudar o exterior, o corpo, é o Espírito Santo, porque ele é o Paracletos, é alguém que é chamado para andar do lado de fora. Então eu tento, não, eu vou fazer isso, eu vou parar. Não, deixe o Espírito Santo agir. Em Coríntios diz que, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. E quando a gente para analisar o texto, parece que tem algo errado. Porque se nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, amém? Nós entendemos que Deus é onipresente, amém? Então Deus está em todo lugar, nós entendemos que o Espírito Santo também está em todo lugar. Mas por que não há liberdade num bar, se o Espírito Santo está lá? Porque ele não é Senhor. Ele não é dono. Ele não governa sobre. Mas deixa eu falar para você. Senhorio, o governo do Espírito Santo sobre mim. Eu vou ter que abrir mais um texto, misericórdia. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Não, Mateus, vamos para Mateus, é melhor. Tentação do deserto. Mateus, eu falei 4, né? É o último versículo do 3, penúltimo, na verdade, diz o seguinte. 3,16, Mateus 3,16. Depois
de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o descendo como pomba e vindo sobre, e eis com a voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Presta atenção nisso aqui agora, em nome de Jesus. Então, depois de Jesus ser batizado, os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quando a gente vai para o capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: a seguir Jesus foi levado pelo... Presta atenção aqui. Aqui diz que Jesus foi batizado. Eu quero que você veja, entenda comigo isso. E eis que desceu uma pomba, o Espírito Santo, na forma corpórea de pomba, desceu sobre Jesus, mas não subiu de volta. E diz que Jesus foi levado por quem? Por quem? O Espírito levou Jesus para o deserto. Então, agora falando de Jesus, Jesus é batizado, o próprio Filho de Deus, e vem o Espírito Santo sobre ele, e a partir daí ele começa a fazer a obra. Em Lucas 4,18, não precisa abrir, mas Jesus ele entra no templo, na sinagoga, ele abre o livro de Isaías e diz o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu. Para quem não entende, ser ungido é ser capacitado. Se o próprio Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, imagine nós. Se o próprio Jesus entendeu da dependência do Espírito Santo para começar a agir no ministério, imagine nós. Porque precisa dessa obra completa. Vou te dar um exemplo. Não precisa abrir também Mateus 16. Jesus pergunta para Pedro: estão dizendo que eu sou o quê? Alguns dizem que o Senhor é um profeta, Elias. Dá algumas outras definições. E Jesus pergunta para ele: quem você acha que eu sou? E ele diz: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui nós entendemos que Pedro entendeu que Jesus era o Cristo. Outra coisa que a gente pode entender, que quando nós entendemos quem é o Cristo, a gente acaba se conhecendo, porque nós estamos em Cristo. Jesus ele diz: sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós entendemos quem é Cristo, nós se fundamentamos sobre a rocha, a revelação de quem Jesus é, e o inferno não pode contra nós. E ainda ele diz assim: o que vocês ligar na terra terá sido ligado no céu. Então a gente também entende autoridade. E mesmo Pedro tendo a revelação, o Pai dando a revelação de quem Jesus era para Pedro, mesmo assim ele foi inconstante. Ele começa a olhar para Jesus enquanto está andando pela água, olha para o lado e afunda. Diz que vai seguir até o fim com Jesus e nega ele 3 vezes. Calma aí, o que você está dizendo? Que não importa apenas saber sobre quem Jesus é? Não, isso é extremamente importante. Mas não é o todo. Porque Pedro só passou a ser um outro homem quando o Espírito Santo vem sobre ele. Assim como Jesus ele foi capacitado para andar e fazer o ministério dele, praticar o ministério dele, Pedro também se tornou um homem quando o Espírito Santo vem sobre ele. Estão me entendendo? Então Pedro se torna um outro homem, aquele homem que errava várias vezes, em vários momentos era inconstante, agora apenas um erro é registrado na vida dele.
O homem que negou Jesus 3 vezes, agora com o Espírito Santo sobre, prega e 3.000 se converte. E mesmo, presta atenção, mesmo Pedro andando com Jesus, ele foi inconstante. Porque o que completou a capacitação de Pedro, assim como em Jesus, foi o Espírito Santo sobre ele. Vamos para o último texto, João 16. É o último de verdade agora. João 16. Versículo 7. João 16, 7 diz o seguinte: Jesus dizendo, ele para e diz uma coisa, mas eu lhe digo a verdade. E é engraçado porque a gente sabe que Jesus nunca mentiu. E agora ele fala assim, ó, o que eu vou dizer realmente é verdade. Olha o que ele diz. É melhor, na minha diz o seguinte, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus para e olha para os discípulos e olha o que ele fala. Isso é loucura. Os discípulos estão andando com Jesus e ele para e diz assim, ó, é para o bem de vocês que eu vá embora. Porque por mais maravilhoso que fosse para os discípulos, o relacionamento de carne com Jesus não era suficiente. Mas o que seria melhor para o povo, para os discípulos, é que agora o Espírito Santo viesse e não se relacionasse mais com carne e carne, mas espírito e espírito. Porque se Jesus estivesse em carne, pensa como é que seria se relacionar com ele. Eu nem quero enfrentar fila. Imagine viajar lá para Jerusalém, a fila que era para falar com o homem. Então ele diz, é para o bem de vocês que eu vá, que eu tenha que ir embora, porque vocês não devem depender apenas do que eu sou em carne. Mas eu enviarei alguém que estaria sobre você, chamado para andar do lado de fora, o qual vai te guiar para a verdade e vai mortificar o teu corpo. Estão me entendendo? Então a gente precisa prestar atenção e dar a importância que o Espírito Santo deve ter em nossa vida. Por mais que a gente entenda que Jesus é o Cristo, quem nós somos dele, a autoridade que temos para derrubar, para ligar na terra, ligar no céu, a autoridade que temos e o poder que temos para destruir as portas do inferno, mesmo assim, precisamos do Espírito Santo para se tornar alguém melhor. Porque por mais do que fazer obras do lado de fora, ou de algo que parte de dentro, Deus quer fazer uma obra completa. Em Tessalonicenses diz, ora, o próprio Deus santifique vocês em espírito, alma e corpo. Então há um processo o qual Deus está fazendo em nós. Já santificou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Jesus já cumpriu, nos fez nascer de novo, mas agora precisa haver uma mortificação do corpo e da alma, que é os dois que trabalham junto para atacar o Espírito. Amém? Então nós precisamos nos render e entender o senhorio do Espírito Santo sobre nós e dar a liberdade para ele cumprir o chamado para ele, que é não apenas ficar do lado de fora, mas fluir. Não ficar do lado de dentro, mas fluir para o lado de fora. E com isso nós seremos transformados, haverá fruto em nós, e as pessoas ao nosso redor chegarão e ganharão vida. Serão libertas, serão curadas. Mas para que isso aconteça, o rio que está no seu interior deve fluir para o lado de fora. Amém? 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 Fique de pé, vamos encerrar.